esse é o título, né, da nossa apresentação. E se você for parar para pensar, a Bíblia, ela é um livro inteiramente adventista. Mas como assim a Bíblia é um livro adventista? Pera aí que eu vou te explicar, jovenzinho. Calma. A palavra adventista significa advento, pessoa que aguarda o retorno da volta de Jesus. Então, se você acredita que Jesus vai voltar, você é um adventista. Igual outro dia eu falei para um amigo, né? Eu falei para ele assim, olha, você espera Jesus voltar, você aguarda Jesus voltar, você está esperando Jesus voltar, e o mais curioso é que ele é de outra denominação. Ele falou, claro que eu aguardo Jesus voltar. Aí eu falei para ele, então você é um adventista. E ele falou, não, eu não sou adventista. Aí ele falou o nome da igreja dele, né? A igreja que ele pertencia. Eu falei, filho, quem aguarda Jesus voltar é adventista. O nome adventista é quem aguarda o retorno de Jesus Cristo. E se você for olhar na Bíblia, a Bíblia é um livro inteiramente adventista, de capa a capa. Ela tem 3.575 promessas, sendo que 2.500 falam sobre a volta de Jesus. No Novo Testamento, de 11 em 11 versículos, um fala dessa grande esperança. Olha aqui, o irmão Maurício, ele colocou, né, aqui nos comentários, ó, porque ele quer alcançar muitos que ainda estão sem conhecimento. Maurício Batista, nosso querido irmão, respondeu aí nos comentários, né? Mas hoje eu vou trazer a resposta para vocês na Bíblia, mas antes eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acham, por que Jesus ainda não voltou? Parabéns pelo comentário, viu, meu irmão? É isso mesmo. Também é um dos motivos, tá? Mas vamos lá à apresentação do nosso tema. Então, assim, se você for parar para pensar, a Bíblia, ela de capa a capa, aqui ela está falando sobre a volta de Jesus. E eu vou mostrar isso para você, tá certo? Mas se a Bíblia é tão enfática na volta de Jesus, por que ele ainda não veio? O que está acontecendo? Por que Jesus ainda não voltou? Se a Bíblia fala, tá, talvez você pode olhar para mim e falar, tá, Newton, mas Jesus fala. Se você está falando que Jesus vai voltar, por que ele não voltou ainda? Por que está demorando tanto? Calma, eu vou falar para você, tá certo? Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, nós temos algumas menções sobre o dia do Senhor. Eu quero mostrar para você na Bíblia. Então anotem aí os textos. Quando eu falo aqui dia do Senhor, eu estou me referindo à volta de Jesus. Não necessariamente um dia de guarda. Isso tem que ficar muito bem claro para você, tá bom? Então aqui, ó, textos sobre o dia do Senhor. É claro que tem muitos, mas eu quero mostrar para você alguns dos principais. Lá em Isaías, no capítulo 13, o verso 6 a 9, nós vamos ter menções e diz assim, ó, o dia do Senhor está perto. Lá em Ezequiel 30, verso 3, diz o seguinte, o dia do Senhor está próximo. Veja só, lá no Antigo Testamento, lá atrás, já falavam que o dia do Senhor estava próximo. Aqui em Joel 1,15, 2,1, 3,14 diz o seguinte, sim, o dia do Senhor está próximo. Lá em Obadias 1, verso 15, diz o seguinte, pois o dia do Senhor está próximo. Sofonias, capítulo 1, 14 a 17, diz o seguinte, o grande dia do Senhor está próximo. Você percebe que na Bíblia, na palavra de Deus, há várias e várias referências da eminente volta de Jesus lá no Antigo Testamento. Se você for estudar a Bíblia, você vai perceber vários outros autores falando, olha, o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está por vir. É a esperança que é... Vixe, quase que eu derrubei meu cenário aqui. É porque é muita alegria falar sobre a volta de Jesus. Vocês não têm noção do quanto eu fico feliz e contente de poder anunciar a esperança da volta de Jesus. Só não precisa quebrar o cenário todo, né? Quebrar tudo aqui, né? Vamos com calma, vamos respirar. Mas vamos lá. Se você for no Novo Testamento, também nós temos algumas referências. Por exemplo, Romanos 13, 12, Filipenses 4, 5, Hebreus 10, 25, 10, 37, Tiago 5, verso 8, 2 Pedro 4, verso 7 e 1 João 2, 18.
todos falando sobre o grande dia do Senhor que está próximo. E eu poderia passar aqui com você até meia-noite, só mostrando textos e textos falando sobre o grande dia do Senhor. Mas então, depois de 1 século e meio, anunciando a iminente vinda de Cristo, depois de ver um a um os pioneiros descendo à sepultura, a pergunta que cresce, abarcando todo o horizonte profético é: por que Jesus ainda não veio? Você já se fez essa pergunta? Você já fez essa reflexão? Você já ficou pensativo? Já ficou, como diz, né? Algumas pessoas em alguns lugares dizem, já ficou matutando nessa pergunta? Eu também já gastei horas e horas pensando sobre isso. E a resposta, meus queridos, está na própria palavra de Deus, tá bom? Eu vou mostrar para você na Bíblia o porquê que Jesus ainda não voltou. A resposta está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, só para você ter uma ideia, ele estava tão convencido de que o regresso de Cristo ocorreria em seus dias que ele anunciou. Lembra aquele texto muito conhecido que nós utilizamos para ensinar o estado dos mortos para algumas pessoas? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: Paulo enfatizando, ele fala o seguinte, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e ficaremos para sempre com o Senhor. Paulo tinha tanta convicção, Paulo tinha tanta certeza de que Jesus voltaria nos dias dele, que ele, falando sobre o estado dos mortos, aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que dormiram, guardaram a sua fé, selaram sua fé com o Senhor, Paulo escreveu o seguinte: olha, gente, nós os vivos, os que ficarmos, nós seremos arrebatados. Paulo tinha tanta certeza de que Cristo retornaria nos dias dele, tanta convicção, que ele usa a expressão nós, porque ele achava que no dia dele, nos dias dele, Jesus iria voltar, ressuscitar os mortos e arrebatar todo mundo num só rebanho para morar para sempre com Jesus. Mas ainda não foi daquela vez. Apesar de uma visão posterior, saber que Cristo só viria depois da apostasia da igreja, que é o caso lá de 2 Tessalonicenses 2:3, 3 anos mais tarde, ele ainda continuava pensando que estaria entre os transformados em vida. Você pode ver aí em 1 Coríntios 15, 51 a 52. Tal sede que esse homem tinha de ver Jesus em sua geração. Mesmo ele tendo a visão que Cristo só viria depois da grande apostasia da igreja, mesmo assim, meus queridos, ele tinha muita convicção no seu coração de que Jesus voltaria em seus dias. Então, com a imensa alegria, o profeta João escreveu: finalmente, a última mensagem do revelador. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E a pergunta que ecoa agora em nossa live é: por que ele não voltou até agora? A verdade é que Daniel, Paulo e João, muitos que falaram sobre a vinda de Cristo, morreram. E Jesus, ele ainda não veio. O que aconteceu? Por que Jesus está demorando a voltar? Escreve aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Na sua opinião, por que Jesus ainda não voltou? Escreve aí, tá certo? Eu quero ler seu comentário aqui, tá bom? Depois de muitos anos, nos perguntamos: por que ele ainda não veio? Como será a sua vinda? Para que realmente Jesus voltará? Afinal, realmente ele voltará? E a pergunta que fica é: quando? Quando é que Jesus vai voltar? Antes eu quero refrescar sua mente para a gente fazer uma repaginada, relembrar algumas coisas, Como será a volta de Jesus? Eu coloquei aí alguns textos, você pode tirar um print da tela
e conferir os textos na sua Bíblia. A palavra de Deus diz que a volta de Cristo será literal. Outro dia eu conversando com um parente meu, e a pessoa diz o seguinte: olha, você é adventista, você fala, você prega tanto que Jesus vai voltar, aquela coisa toda, mas eu sinceramente acredito que Jesus já voltou. Eu falei, como assim? Como assim Jesus já voltou? Aí a pessoa falou assim pra mim, não, ele já voltou em espírito. Você já ouviu alguém falando isso por aí? Mas a Bíblia, o mais curioso e mais interessante é que a Bíblia, lá em Tito 2, verso 13, diz que a volta de Jesus será literal. Nós vamos ver. Olha aqui, ó, Atos 1:11 diz que a volta de Jesus será pessoal. Apocalipse 1:7, Mateus 24:30 diz que será visível. Nós vamos ver, certo? Jesus vai voltar e nós vamos ver. Apocalipse 16:18, 16:20 e 1 Tessalonicenses 4:16 diz que a volta de Jesus será audível. Nós iremos ouvir. Meus queridos, a volta de Jesus vai mexer com todos os nossos sensores. A gente vai ver, vai ser uma volta literal, pessoal, visível, audível. E Mateus 24, 27, 30 diz que a volta de Jesus será gloriosa. Então não existe aquele negócio como ensinam por aí, né? Você já viu as pessoas ensinando por aí? Dizem o seguinte, não, Jesus vai voltar, mas é secreto, é um arrebatamento secreto. Por exemplo, alguns acreditam por aí que, por exemplo, eu vou estar aqui conversando com você, de repente eu vou desaparecer, bum, sumiu o Enilton, e vai ficar só minha roupa aqui. Algumas pessoas acreditam nessa teoria. Inclusive tem até um filme, eu não sei se você já assistiu, né? Se você ainda não assistiu, se você quiser vê-lo apenas por curiosidade, para você ver como ensinam por aí, tem um filme Deixado para Trás, uma coisa mais ou menos assim, que mostra, dentro dessa teoria, como será o arrebatamento secreto. Eu não sei se é no filme ou se foi num vídeo que eu assisti. É tão curioso que tem uma hora lá que o avião tá voando e aí os pilotos, né, são arrebatados, fica só a roupa dos pilotos ali e o avião cai e mata todo mundo ali dentro do avião, né? Mas infelizmente essa é a crença que se tem da volta de Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus vai vir de forma secreta. Algumas pessoas acreditam no arrebatamento secreto. Mas a Bíblia fala que é literal, pessoal, visível, audível e gloriosa. Nós vamos ver, nós vamos ouvir. Então, assim, será um negócio assim tremendo, meu amigo. Assim como você vê, por exemplo, num temporal, um relâmpago atravessando o céu, vai ser a volta de Jesus. Nada dessa ideia de que Jesus vai voltar de forma misteriosa, vai ficar só as roupas. Não, a Bíblia não ensina isso. Tem pessoas que pegam aquele texto, né? Por exemplo, dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Mas o contexto daquele texto não ensina isso. Tem pessoas que utilizam aquele texto para tentar embasar a crença, né? A crença do arrebatamento secreto. Mas não existe arrebatamento secreto na Bíblia, tá bom? Existe arrebatamento onde nós vamos ser todos juntos, arrebatados juntos. O nosso Senhor vai nos juntar e vai nos levar juntos para o céu para morar com Ele para todo sempre. Amém? Você acredita nisso? Então escreve aí nos comentários. Amém, eu creio. Então vamos aqui continuando. Para que Jesus vai voltar? Você já se fez essa pergunta? Para que Jesus vai voltar? Na Bíblia nós temos a resposta. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que Jesus voltará para reviver os justos. Mateus 24, 31 diz que ele virá para resgatar o seu povo fiel. Mateus 24, 31. E Apocalipse 22, 12 diz que Jesus voltará para punir os ímpios. Então, para que Jesus vai voltar? Para reviver os justos, resgatar o seu povo fiel
e para punir os ímpios. Essas são as três principais objetivos da volta de Jesus. Vamos aqui um pouquinho agora nos sinais, até chegar no grande X da questão, né? Por que Jesus ainda não voltou? Nós temos aqui alguns sinais gerais, né? Mateus 24, verso 5 a 14, se você for dar uma lida bem detalhada, você vai perceber que fala dos sinais gerais, né? Apareceriam falsos cristos, e já tem muitos por aí advogando ser Cristo. Eu não sei se você já viu, ou conhece, ou já ouviu falar daquele cidadão chamado Henri Cristo. Ele diz que ele é a reencarnação de Jesus para os nossos dias, né? Inclusive tem muito meme na internet, a galera tira muita onda dele, né? E principalmente das coisas que ele fala, né? Então já está se cumprindo, as profecias já estão se cumprindo. Os sinais gerais da volta de Jesus já estão se cumprindo. Então há muitos falsos cristos por aí espalhados no mundo, muitas falsas pessoas, né, dizendo ser Cristo. Guerras e rumores de guerras, eu não preciso falar muito sobre isso, né? Basta você ligar o seu telejornal aí, você vai perceber que o jornal só fala sobre guerra. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, aquelas guerras, aquelas brigas lá na Palestina, em Israel, aquele grupo de terroristas. Então, assim, você percebe que da mesma forma que a Bíblia descreveu, está acontecendo. Nós temos aí a questão da fome, né? Terremoto. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Falsos profetas que enganarão a muito. Muita gente por aí fingindo ser um verdadeiro profeta, mas que na verdade é falso. Você vê, teve uma pessoa aí, eu não sei qual igreja que foi, eu só li o noticiário, disse que estava vendendo feijões abençoados para poder curar o Covid. Você viu isso aí na televisão? Que barbaridade, que coisa, que tragédia. Então, assim, muitas pessoas dizem ser profetas, mas na verdade são falsos profetas. Mas, Enilton, como identificar um verdadeiro profeta? Quem sabe é um tema futuro de uma live nossa, tá bom? Nós temos aqui, ó, o amor esfriará de quase todos. Gente, basta você ligar o telejornal, basta você olhar as redes sociais. Essa expressão da Bíblia, o amor se esfriará de quase todos é muita gente. Essa expressão quase todos é muita gente. Então você liga o jornal, você vê nas redes sociais, é mãe matando filho, é mãe encobertando o criminoso que matou o filho. Você vê telejornal que pai e madrasta mata a filha. Você liga o telejornal, é pai que assassina um filho, o filho que assassina o pai. Gente, está uma verdadeira tragédia ao mundo. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque está escrito e Jesus está prestes a voltar. Esses são os sinais gerais. A Bíblia também fala do desequilíbrio da natureza, tornados, vulcões, tsunamis, enchentes. E nós temos aí as pestes e epidemias. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Você viu como um vírus invisível ao olho humano causou uma tragédia no mundo e vem causando até hoje, mexeu com todos os setores do mundo. E vem fazendo estragos até hoje, matando entes queridos, amigos, famosos, ricos, pobres. Todas as classes estão sendo afetadas por esse vírus. É sinal, meu querido irmão, da volta de Jesus. E você está achando ruim? Você está achando pouco? Isso não é nem o princípio das dores, tá certo? Eu costumo dizer que eu falei isso num sermão meu, acho que no domingo à noite na minha igreja. Irmãos, a epidemia, né, a pandemia do coronavírus é apenas um test drive. É só para mostrar quem é quem. É triste, irmãos, mas há pessoas que saíram da nossa igreja nessa pandemia que nunca mais vai retornar. Mas também existem pessoas que entraram nessa pandemia e que será fiel ao Senhor até o fim. Eu fico impressionado porque tem algumas pessoas que dizem o seguinte: não, eu não vou para a igreja porque
lá tem aglomeração. Eu não vou na igreja porque eu não posso me aglomerar. Mas todo dia tá em fila de banco, todo dia tá em fila de lotérica, todo dia tá no mercado fazendo compra, está andando nas ruas. Eu não consigo entender. Como é que para ir louvar e engrandecer o nome do Senhor eu não posso? Porque, eu tenho que ter medo, tenho que ter cuidado, preocupações. Eu entendo, eu respeito que você tem que ter as suas preocupações, principalmente aqueles que fazem parte de um grupo de risco. Eu entendo perfeitamente. Eu não estou aqui como juiz para advogar quem é melhor e quem é pior por causa disso. Por favor, meus irmãos, não me interprete mal. Eu só estou querendo que você raciocine comigo porque algumas pessoas que advogam estar tão preocupadas com a sua segurança que no dia a dia vivem de forma normal. Mas quando o assunto é ir adorar e cultuar o Senhor, não, eu não posso. Eu tenho que ter cuidado. Então, assim, a gente precisa rever essas questões aí. Eu gosto muito, eu não sei quem citou, eu não conheço o autor, mas diz uma frase, né? Crise vai e crise vem para saber quem é quem. Então, essa pandemia do coronavírus, ela é apenas um test drive. Só para a gente sentir um pouquinho do que está por vir. Porque, meus queridos irmãos, eu não estou sendo pessimista. Pelo contrário, eu estou sendo bíblico, porque a Bíblia diz que vai piorar. Mas nessa piora, a gente tem que ter paz e segurança, porque o nosso Deus está cuidando de nós. E cuidará de nós até o fim, até o dia que ele voltar, rasgar esse céu e vir nos buscar para morar com ele para toda a eternidade. Amém? Então aqui, nós temos aqui na Bíblia os sinais iminentes, né, que acontecem, antecedem a volta de Jesus. Está lá, por exemplo, em Mateus 24, 14, que é a pregação do evangelho em todo o mundo. E então virá o fim. E também nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Sobre essa questão aqui da pregação do evangelho a todo mundo, meus queridos, quem mais está com pressa de que o evangelho seja pregado em todo o mundo é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que, para você ter uma ideia, a revolução que nós estamos causando na internet, por causa que os templos estavam fechados, algumas pessoas não podiam ir cultuar, a internet foi assim algo divino nesses tempos de pandemia, irmãos. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, Deus utiliza os métodos tecnológicos para que sua mensagem chegue mais rápido no mundo todo. Não faz muito tempo eu recebi uma mensagem no meu Facebook de alguns irmãos, de um irmão representando alguns irmãos de uma comunidade adventista na Angola, que estavam assistindo vídeos meus. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz. Eu tenho até hoje o print da conversa guardado no meu HD externo. Ele falando, olha, a gente assiste aqui as suas pregações, a gente assiste aqui os seus vídeos. Eu sou inscrito assíduo no seu canal, eu não perco nada. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Como diz a história, né? Diz que o profeta em sua terra não tem voz, né? Mas eu tô chegando lá longe, lá do outro lado do mundo. Gente, aonde que eu esperaria chegar? Nunca que eu pensava que meus vídeos iam chegar nesses lugares. E tá indo lá. O evangelho está sendo pregado no mundo todo. E logo virá o fim. Então, na Bíblia nós temos os sinais gerais e na Bíblia também nós temos os sinais iminentes, né, que antecedem a volta de Jesus. Mas a grande pergunta que fica: por que Jesus ainda não veio? Pai Newton, você falou e você não respondeu. Por que Jesus ainda não veio? Eu coloquei, listei apenas duas principais razões por que Jesus ainda não voltou. Teríamos muitas, mas eu não quero que essa live fique extensa. Tem um tempo para começar, o tempo para terminar, para a gente fazer, para não ficar muito cansativo para você entender a mensagem. A grande pergunta: por que Jesus ainda não voltou? Primeira coisa, Deus tem o seu tempo. Essa seria a primeira resposta. Por exemplo, lá em Atos capítulo 1, verso 7, diz o seguinte:
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, meu querido, como o sábio Salomão disse, há tempo para tudo. Deus tem o seu tempo certo. Deus, ele tem a sua agenda profética, a sua agenda divina. Então, no momento certo, ele vai voltar. No momento certo, no tempo estabelecido dele, Jesus, ele vai voltar. Às vezes a gente fala, mas fulano pregou durante tantos anos. Mas há tantos anos eu sou adventista e Jesus ainda não voltou. Certo, ok, tudo bem. A Bíblia fala que um dia, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para ele é como um dia, porque ele é eterno. E quem é eterno não trabalha, meus queridos, dentro do temporal nosso, humano. Deus, ele é um ser atemporal. Deus, ele é um ser que ele está acima do tempo, acima do espaço-tempo, acima do tempo. Então, para ele, o ontem, o hoje, 500 anos, 2000 anos, isso para ele é como dias e horas para a gente, porque ele é eterno. Deus tem o seu tempo certo. Mas e se ele demorar daqui 2000 anos para voltar? E se Jesus demorar daqui 5000 anos para voltar? Se nós conservarmos a nossa fé em Cristo, a palavra do Senhor diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então pode demorar o tempo que for no calendário divino. O tempo para Deus não é nada. Para nós, é claro, somos seres limitados pelo espaço-tempo. Somos seres limitados, somos finitos. Um ser humano vive uma média, uma expectativa de vida de 80 anos, vamos botar a média assim, 80, 70 anos, 90, não sei, depende de vários fatores, mas Deus, ele é atemporal, não importa para ele, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mateus 24, 36. Tem gente por aí na internet marcando a data da volta de Jesus. Sabe que apareceu um cidadão por aí muito sério, culto, muito inteligente, que pegou alguns textos, foi fazendo alguns cálculos e chegou numa conclusão humana que Jesus voltaria no ano de 2027. Você já pensou num negócio desse? Durante tantos anos na história cristã, várias pessoas marcando e marcando datas para a volta de Jesus, e Jesus não voltou, e as pessoas ainda continuam marcando datas apenas para se decepcionarem, E aqui, o segundo motivo, porque Jesus ainda não voltou. Deus espera você se arrepender. Deus espera você se arrepender. E olha o texto, 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorado, Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus queridos, não tem esse negócio de que ele está demorando. Não. Ele não está demorando em cumprir a sua promessa como a gente tem achado que está demorando. Tá certo? Pelo contrário, o Senhor, ele é paciente. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Percebam, irmãos, irmãs, que a esperança que Deus tem no coração é de que todos cheguem ao arrependimento. É tão curioso, Porque tem uma turma aí calvinista que fala, que não, Jesus escolheu um grupo, Um grupo é eleito, é só um grupo separado que já está predestinado para a salvação. Não. Peraí, a graça é para todos. E ele é paciente para com todos. Ele espera que todos cheguem ao arrependimento e não pereça. Mas, é como eu falei no slide anterior, ele precisa cumprir a sua agenda. E vai chegar o momento em que ele vai falar assim, está consumado. Jesus espera você se arrepender dos seus pecados. Jesus espera que eu e você e eu,
nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas coisas que a gente faz de errado, Ele espera que sejamos fiéis ao nosso Deus. Por que Jesus ainda não voltou? Porque Ele é paciente com todos nós. Ele quer que nós cheguemos ao arrependimento. Por quê? Porque vai existir dois grupos. O primeiro grupo, ele vai dizer assim, ó: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mas para o segundo grupo vai dizer: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Mateus 24, 41. E a grande X da questão, a grande pergunta que fica é: de que lado você estará naquele dia? Nós estudamos, né? Nós vimos aqui por que Jesus ainda não voltou. E nós vimos que o grande dia do Senhor se aproxima. Mas a grande pergunta é: de que lado você vai estar? Desses que ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai. Esse é o lugar que eu preparei para vocês. É a herança especial que eu guardei para vocês. Ou você vai estar naquele grupo: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E nesse dia, meus queridos, não precisa de desculpa, tá? Não vai ter desculpa. Ah, Senhor, eu preguei para muitas pessoas. Ah, Senhor, eu liderei igrejas. Ah, Senhor, eu administrei muita coisa na igreja. Ah, Senhor, eu cantei belas músicas. Ah, eu fiz muitos vídeos. Eu preparei muito conteúdo. Eu usei os melhores programas de edição, Senhor. As melhores câmeras. Eu usei o melhor tudo, Senhor. E Jesus vai falar: eu nem sei quem é você. Apartai-vos de mim. Sai de perto de mim. Eu não conheço você. Eu não sei quem é você. Sabe, meus queridos, Jesus está voltando. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: Jesus vai voltar, mas você está preparado para esse grande dia? E eu pergunto: você quer estar preparado? Se você quer subir com Jesus nas nuvens do céu, se é o seu desejo, olha bem para mim, olha o que eu vou falar para você. Se você quer estar preparado, se você quer se preparar, aguardando mesmo e preparado para Jesus te abraçar e receber você como filho, dar a herança que ele prometeu para cada um de nós. Se você quer estar lá nesse grande dia, escreva aí nos comentários, coloca aí nos comentários: eu quero ver Cristo voltar. Escreva aí nos comentários que eu vou ter certeza de que esse é o desejo que inflama dentro do seu coração também. Se você deseja ver Cristo nas alturas, se você deseja ouvir as trombetas dos anjos tocando no céu, escreve aí nos comentários: eu quero ver Cristo voltar. Eu quero ver Jesus voltar. Escreve aí nos comentários que eu vou ter certeza que essa chama brota no seu coração também. É uma alegria muito grande poder estar com você nesta noite maravilhosa e poder compartilhar. Mas fica aqui a grande resposta, né? Por que Jesus ainda não voltou? Primeiro, ele tem o seu tempo. E segundo, ele está pacientemente esperando nós nos arrependermos dos nossos pecados. Você não gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Você não gostaria de confessar os seus pecados ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, me perdoa. Sabe, Jesus, me perdoa as coisas erradas que eu tenho feito. Eu quero estar preparado para esse grande dia. É o seu desejo? Escreve aí nos comentários: eu quero ver Jesus voltar. Escreve aí nos comentários que eu quero orar com você nessa noite, tá certo? Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ajude a estar prontos e preparados para esse grande dia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, pelas milhares, centenas de promessas na palavra do Senhor que o Senhor voltaria. Obrigado, Senhor, por
diversas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Mas nós pedimos aqui, Senhor, rogamos ao Senhor que tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Eu gostaria de pedir, Senhor, uma bênção especial para quem está assistindo essa live agora. Vá, Senhor, visite o coração dessa pessoa que está com o celular na mão. Visite, Senhor, o coração dessa pessoa que está sentada aí na sua sala, na sua televisão, acompanhando essa live. Por favor, Senhor, quem está no computador assistindo essa programação, toca no coração dessa pessoa e ajude-nos, Senhor, a estarmos preparados para esse grande dia. Para que quando o grande dia do Senhor vir, nós estejamos lá de pé. Eis-nos aqui, Senhor. E nós possamos então abraçar o Senhor e irmos embora desse planeta. Por favor, Senhor, esteja conosco. É isso que eu agradeço e peço e oro em nome de Jesus. Amém.